Olá, bem-vindo ao curso de Mecânica dos Fluidos. Aqui nós vamos falar sobre este assunto de uma maneira bem leve. Eu tenho certeza que você vai gostar. Venha com a gente, vai ser ótimo! Ok, vamos começar do começo. O que é um fluido? Nós vamos responder essa questão ao longo das aulas. Existem muitos aspectos a comentar. Mas isso nós sabemos, é um tipo de matéria. Muito bem, o que é matéria? Ah, questão difícil, agora você me pegou. Mas para o propósito dos nossos estudos, a gente pode conceituar matéria e energia de uma maneira bem simples, da seguinte forma. Vamos definir matéria como sendo aquilo que serve para a construção da natureza. E vamos conceituar energia como a capacidade para realizar um trabalho. Os constituintes da matéria são átomos, moléculas e partículas subatômicas. E os constituintes da energia são... não tem. A matéria pode se apresentar nos estados sólido, líquido, gasoso ou vapor e plasma. A energia pode ser classificada como energia cinética e energia potencial. Mas vamos começar falando sobre matéria. Nos próximos vídeos falaremos também sobre energia. Como nós dissemos, os constituintes da matéria são átomos, moléculas e partículas subatômicas. Vamos falar sobre átomos. O primeiro conceito de átomo é atribuído a Demócrito, um filósofo grego que viveu no ano 400 a.C. Ele pensava que se você cortar a matéria em pedaços pequenos, menores e ainda menores, você chegaria num pedaço que seria impossível de ficar menor. Esse era o átomo. De acordo com o Sr. Demócrito, os átomos são pequenos, indestrutíveis e indivisíveis. Mas será que são mesmo? Bem, o que a gente sabe hoje em dia sobre o átomo começou com os estudos do Sr. John Dalton em 1803. Ele estabeleceu que os átomos são partículas pequenas e indestrutíveis. Diferentes elementos são feitos de diferentes átomos. O Sr. Eugene Goldstein, 1896, foi o primeiro a descobrir os raios anódicos, que ajudaram a descobrir os prótons. Sir Joseph John Thomson, 1897, propôs o modelo do pudim de ameixa. Os elétrons ficavam distribuídos no material carregado positivamente, que enchia o átomo. O Sr. Ernest Rutherford, em 1911, descobriu e estabeleceu o termo prótons. O Sr. Erwin Schrödinger, 1926, desenvolveu as equações matemáticas para descrever o movimento dos elétrons. O Sr. James Chadwick, 1932, confirmou a existência dos nêutrons. Os núcleos contêm nêutrons e prótons. E eis aí o átomo que nós conhecemos. Ele pode ser dividido. Ele tem um núcleo que concentra prótons e nêutrons e nuvens de elétrons girando ao redor dele. Em resumo, ele é um grande vazio. Tá bom? Mas vamos voltar para o nosso tema. Vamos esquecer o plasma. Desta forma, a matéria pode ser sólida, líquida ou vapor ou gás. Não importa seu estado, a matéria é feita de átomos. Aqui está um pouco de matéria no seu estado sólido. Os seus átomos podem oscilar ao redor de posições fixas, mas eles são fortemente ligados uns aos outros, então o sólido mantém sua forma. Num líquido, essa ligação entre átomos não é tão forte, então eles podem se movimentar para outros locais. Assim sendo, os líquidos não são capazes de manter sua forma, mas mantêm seu volume. Num vapor ou gás, os átomos não estão ligados um ao outro, então eles podem se movimentar para onde eles quiserem. Assim sendo, os vapores e gases ocupam todo o volume do recipiente. Líquidos e vapores ou gases são o que nós chamamos de fluidos. Ok, então vamos considerar este vapor ou gás no interior de um recipiente.
Vamos visualizar os seus átomos. Vamos congelá-los por um instante. Nós estudamos mecânica utilizando o cálculo diferencial. A gente toma volumes elementares, como esse dV, e expande suas propriedades para o meio que a gente está estudando. Então, esses volumes elementares devem ter as propriedades que a gente quer expandir. Tô achando que aqui a gente vai encontrar problema. Por exemplo, quando a gente considera o número de partículas que estão presentes nesse volume, existe uma proporção linear entre eles. Mas, à medida que o volume vai ficando menor, essa proporção tende a desaparecer, até se tornar aleatória ou inexistente. Mas vamos ficar calmos. Vamos considerar mais uma vez essas partículas congeladas do vapor ou do gás contidas num recipiente de 1 litro, ou, o que é a mesma coisa, num recipiente de 1 decímetro cúbico, como este. A União Internacional para a Química Pura e Aplicada, quer dizer, a IUPAC, fixou as seguintes condições para as condições normais de temperatura e pressão. Pressão igual a 1 atmosfera e temperatura igual a 0 graus Celsius, quer dizer, 273 Kelvin. Nessas condições, o número de partículas, quer dizer, moléculas ou átomos de vapor ou gás, contidas num recipiente de volume igual a 22,4 litros, é o número de Avogadro. Quer dizer, o nosso recipiente de 1 litro vai conter 3 vezes 10 elevado a 22 partículas. Agora, a questão é, quantas partículas vão existir neste dV, cujo lado é igual a 1 micron? O volume dV será igual a 10 a menos 15 decímetros cúbicos e o número correspondente de partículas será 3 vezes 10 a 7. Você tem alguma ideia desse número? 30 bilhões de partículas. Tá bom, vamos concordar, esse dV é bastante compacto. Então, se a gente estiver estudando mecânica dos fluidos relacionada com água líquida, vapor d'água e atmosfera, a gente pode admitir que eles são meios contínuos. Mas isso não pode ser feito se a gente estiver estudando escoamento de gases rarefeitos ou tecnologia de alto vácuo. Então, Sr. Demócrito, por favor, pode voltar. A hipótese do contínuo é aplicável aqui. Nossas aulas vão ser muito boas de acompanhar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Acione o sininho para ficar sabendo de nossas novas publicações.